Seja bem-vindo ao D3Decor. Nessa aula nós iremos falar sobre conectores de montagem. Então, se você quer escalar o seu negócio, se você quer expandir a sua área de atuação, você precisa trabalhar com conectores de montagem. Eu vou te mostrar isso nessa aula. Além do mais, trabalhando dessa maneira, você vai conseguir alcançar o objetivo de fazer 100 mil num período de 6 meses. Eu me chamo Levi Gomes, eu sou especialista em projetos de móveis sob medida e instrutor aqui na D3Decor, a maior empresa de treinamentos para o ramo moveleiro, e eu tenho contato com a marcenaria desde a minha infância. E durante a nossa Maratona 4.0 eu vou compartilhar toda a minha experiência com você. Então fica comigo, porque nessa aula vocês vão entender realmente o que são conectores de montagem. Então não confunda essa aula com aula de ferragens, tá? Ferragens geralmente são elementos que trazem movimento para o mobiliário, como corrediças, dobradiças, articuladores, entre outros. Aqui nós vamos falar especificamente dos dispositivos de montagem, que são elementos que permitem a conexão entre as peças, tá? Eu consigo fazer a conexão de bases, laterais, divisórias, prateleiras e assim por diante, tá? Então isso aqui são conectores. E nós vamos trabalhar com os principais conectores do mercado. Existe uma infinidade de soluções quando a gente fala sobre conectores, mas nem todos eles serão acessíveis para você implementar no seu negócio logo de cara. Então vamos trabalhar em cima do que é fácil você encontrar no mercado e que vai agregar muito valor aos seus projetos, ok? Mas quais são as vantagens de nós trabalharmos com conectores de montagem? Primeiro, os conectores de montagem, eles possuem uma montagem universal. O que isso vai te possibilitar? Isso vai possibilitar que você, como eu falei lá no início, expanda a sua área de atuação, porque qualquer pessoa é capaz de montar os seus projetos que foram produzidos com dispositivos de montagem. Então você não fica mais limitado a ter que fazer a própria montagem porque você criou um padrão de trabalho que é muito próprio, algo seu, né? Nem fica preso a ter que treinar uma pessoa para conhecer o seu padrão de trabalho. Não, isso aqui é universal. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo são utilizados esses conectores e você consegue então expandir muito facilmente a sua área de atuação. Além do mais, os conectores de montagem, eles preservam a estética do mobiliário, porque não vão ter nenhuma furação aparente na parte externa do mobiliário. Então, se você estava acostumado a trabalhar com parafusos, tudo bem, parafusos eles trazem uma estruturação excelente, mas se você não estiver trabalhando com tamponamento, eles não vão agregar valor. Já os conectores sim, porque você não vai ter nenhum tapa-furo, nenhuma tampinha do lado externo para esconder nada. Tudo isso vai ficar realmente oculto através desses dispositivos. E uma outra grande vantagem é a agilidade no processo de montagem. Então, o processo com parafuso, ele precisa ter ali um trabalho de pré-furo, tem que ter um cuidado na hora de colocar o parafuso, espessura de parafuso, para que isso realmente tenha uma montabilidade e preserve a estruturação. Enfim, uma série de coisas que os dispositivos vão estar padronizados. Então você chega na casa do cliente, conecta uma peça na outra, faz o travamento e acabou, está pronto. Então você tem uma montagem rápida e limpa, tá? O que vai te possibilitar atender mais clientes, a entregar mais projetos num período de tempo menor. Além do mais, quando você trabalha com conectores de montagem, você não está pensando apenas no que é mais fácil para você e no que é prático para você. Você também está pensando no seu cliente. Porque os conectores de montagem, eles tiram essa dependência que o cliente tem de você fazer essa montagem e desmontagem. Então, se vocês realizou o projeto para um cliente que tem o costume de se mudar e ele gosta de levar esses mobiliários com ele, ele mesmo poderia fazer essa montagem e desmontagem, porque os conectores são fáceis e práticos nesse sentido. Então, você vai conseguir agregar valor também nesse aspecto. Mas talvez você pense que trabalhar com conectores de montagem vai ser complicado, que implementar isso agora no seu negócio não vale a pena. Abra sua mente para todas essas questões que eu mostrei para você. Abra sua mente. Então, por mais que, em comparação com um parafuso, os conectores tenham um valor diferenciado, o que você vai ganhar de valor agregado é muito maior. É insuperável, né?
todas essas questões que eu apresentei para você, vai te entregar um trabalho muito mais rápido, muito mais fluido. Então, o que você investe em conectores, você ganha em tempo, que você vai poder dedicar ao seu negócio. E é isso que você tem que ter em mente se você quer ter um negócio escalável. Você precisa sempre ter tempo para cuidar realmente da gestão do seu negócio. Então não fique preso a um único método de confecção, a um único método ou um perfil construtivo. Eu sei que sair da tua zona de conforto, do padrão que você trabalha hoje, pode não ser fácil, mas vai valer muito a pena. Porque como a gente viu, são muitas as vantagens que os conectores de montagem eles vão trazer para o nosso negócio. Então abra sua mente e enxergue isso aqui como uma maneira real de você alavancar o seu negócio. E não fique com o pensamento de que trabalhar com dispositivos é caro. Por quê? Você está vendo só preço. Você não está comparando na realidade o que você faz hoje com todos os benefícios que você vai ter lá na frente trabalhando com conectores. Então abra sua mente, trabalhe com conectores, porque é certeza de que você vai alavancar o seu negócio, porque você vai aumentar a sua produtividade. O que você precisa saber para trabalhar com os conectores é que eles possuem uma finalidade específica de aplicação, para que você não cometa os mesmos erros que muitos profissionais estão cometendo no mercado. Por não conhecer o dispositivo, acha que podem colocar eles em qualquer lugar no mobiliário. E aí acaba tendo problemas e dizem depois que o dispositivo aqui não presta. Mas isso não é verdade. Se você fizer o uso correto deles, você vai ter um mobiliário realmente estruturado e com qualidade. Então vamos conhecer esse dispositivo juntos, já fazendo aqui as suas aplicações, para que você não tenha mais essas dúvidas e saiba onde aplicar cada um desses dispositivos, tá? Então, o que eu tenho aqui para apresentar para vocês? Cavilha, Minifix, Rafix ou VB, tá? Tanto VB de um furo como VB de 2 furos, também conhecidos como Rafix 20 e Rafix 20 com bucha. E tenho aqui também o conector tab, tá? Na parte de trás aqui eu tenho os parafusos, beleza? Pino do Minifix, pino do VB. Tanto o VB de um furo como a bucha possuem o mesmo parafuso, tá? Estou trabalhando eles aqui, todos eles em Zamac, né, que é esse metal, mas você também encontra algum desses dispositivos em plástico, branco, marrom, entre outras cores. Então você consegue também agregar valor pensando o que vai ficar mais bonito com a textura que você estiver trabalhando. Vamos então começar a entender como cada dispositivo desse funciona, tá? A partir aqui das nossas cavilhas, tá? Então vamos lá. Em que situações nós vamos utilizar a cavilha? Em situações que a gente não quiser nenhuma furação aparente, tá? Só que as cavilhas elas precisam trabalhar com algum elemento de travamento. Porque a partir do momento que você encaixa uma cavilha, deixa eu pegar umas peças que estão aqui furadas. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu fazer uma bagunça aqui e a gente depois volta a falar de cada um desses dispositivos, tá? Vamos... Beleza. Então, olha. Então, você tem aqui, né? As 2 furações, você vai encaixar a cavilha. Gente, eu vou fazer de forma bem elementar aqui, para a gente ir entendendo a base, tá? O fundamento da coisa. E vou encaixar. É assim que esse dispositivo funciona. Eu faço já a furação junto com vocês, para a gente entender como fazer também essas furações na prática. Encaixei aí, tá? Furação. A partir do momento que eu puxo, tá solto. Então não tem travamento. Agora, resistência na montagem nesse sentido aqui, ela tem. Então você pode apoiar o que você quiser aqui que não vai ter problema nenhum. Se você puxar, ela vai desconectar. Então a cavilha, ela deve estar sempre acompanhada de um elemento travante, que pode ser cola, e aí nesse caso você vai colocar a cola dentro da furação e vai encaixar a sua cavilha. A sua cavilha entra justa, mas você vai reparar
que ela sempre tem ranhuras. E aí quando você imprensa a cavilha aqui dentro na cola, a cola ela preenche essas ranhuras e vai fundir a sua cavilha aqui dentro do material. Tá? E além de colocar cola aqui onde a cavilha entra e no topo da outra peça também, né? Aqui no topo da outra peça também, você também vai passar cola em toda essa região aqui, aonde a chapa vai estar em contato com a outra. E é isso que vai garantir o perfeito travamento. Então, em algumas montagens a gente utiliza esse recurso para ter o travamento e não ter nenhum parafuso, nenhum dispositivo aparente, tá? A cavilha ela vai ser excelente nesse sentido. Ah, professor, mas eu gosto de usar a cavilha nas minhas prateleiras. Dependendo do tamanho do seu armário, você vai poder continuar usando sua cavilha sem problema nenhum. A única recomendação que eu te dou em relação ao uso da cavilha em prateleiras é não fazer uso delas quando você tem uma lateral maior que 700 milímetros, tá? Então imagine essa peça aqui, né? Fosse uma lateral e eu fosse ter várias prateleiras. Por que não usar cavilha? Primeiro porque isso vai dar trabalho na montagem. Então eu não consigo, por exemplo, montar as laterais, base, tampo e depois vir encaixando as prateleiras. Não, eu preciso encaixar todas as prateleiras e depois fechar com a outra lateral. Então isso já vai me dar trabalho, eu vou ter que trabalhar com esse módulo deitado. Imagina se for um guarda-roupa. Como é que eu trabalho com ele deitado para depois levantar ele? É possível? É possível, mas torna muito complexo e o esforço ali na montagem acaba sendo maior. Você precisa de vários ajudantes ali para levantar esse armário, dependendo do tamanho dele. Então, você já tem esse problema da montabilidade, tá? Segundo, uma lateral maior que 700, ela vai ter a tendência de empenar. E aí, olha, um dispositivo que não tem travamento, à medida que ele vai empenando, a sua prateleira ela vai desconectando dessa lateral, o que vai deixar uma brecha ou até mesmo fazer com que essa prateleira despenque, dependendo do tamanho aí desse empenamento que a sua lateral ela pode sofrer. Então, em prateleiras, cavilha somente se for armários pequenos, tá? Para você não ter nenhum desses problemas que eu mencionei, tá? Mas a cavilha ela também é excelente aliada, tá? Para auxiliar no alinhamento de peças utilizando, por exemplo, o Minifix, que é esse cara aqui, tá? Porque a cavilha, ela não faz o travamento, mas o Minifix faz o travamento. E diferente da cavilha, o Minifix ele tem uma folga, né? Se você colocar ele aqui dentro, você vê, ó, que ele tem uma folga. A furação que a gente faz é uma furação de 8. Quando você coloca ele tem uma folga, tá vendo? A cavilha não vai deixar com que essa folga exista, tá? Então, na prática, funcionaria assim a montagem de Minifix com cavilha. Eu vou fazer aqui a furação da minha contrafundo aqui, tá? Isso aqui é minha lateral. Vamos colocar a nossa peça aqui. Eu vou pegar, deixa eu achar. Então, como é que funciona a furação do dispositivo, tá? Então, a primeira coisa, gente, é determinar, tá? A primeira coisa é determinar o distanciamento, tá? Determinar o distanciamento que esse dispositivo ele vai ter em relação às extremidades. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Eu não posso colocar um dispositivo aqui, ó, entrando bem aqui na extremidade. Por quê? Porque eu não tenho material suficiente ao redor para ter estruturação, para ter resistência. Então eu preciso afastar. Quanto? O mínimo são 30 milímetros. Mínimo. Menos do que isso a gente não recomenda. É um padrão universal usar mais do que 30, né? Geralmente é 32, 35 milímetros. Então, no mínimo 30 milímetros de distanciamento, tá? Como eu vou trabalhar aqui com Minifix e cavilha para vocês, então eu vou colocar um dispositivo em 30 e o outro em 60, tanto de um lado como do outro, ok? Então vamos fazer essa marcação. Eu não vou utilizar kit gabarito aqui para fazer essas furações. Ah, porque não é bom? Sim, é bom. Agiliza em algumas situações um pouco, né, o processo, mas por que a gente não recomenda? Porque você não vai ter uma alta produtividade fazendo essas furações manualmente, tá? O ideal é terceirizar essas usinagens.
para que você tenha um processo realmente rápido e limpo. Terceirize essas usinagens, tá? Porque o tempo que você vai ganhar é muito grande, você vai evitar grande possibilidade de erros aqui nessa usinagem. Então, sugiro de verdade que você terceirize, tá? Vai ser muito melhor para você, ok? Então, ó, vou fazer as marcações dos dois lados aqui. Maravilha. Vou aproveitar aqui e já vou fazer na outra peça também, que aí a gente faz a montagem dessa gaveta, que isso aqui é uma gaveta, uma caixaria completinha, a gente deixa ela totalmente montada. Agora, em que situações a gente então vai fazer essas furações conforme está aqui? Para compensar aí limitações que uma central de serviço ela possa ter, né? Então, às vezes você fez lá, dependendo do software que você estiver utilizando, a empresa com a qual você estiver trabalhando, ela talvez tenha alguma limitação de furações, ou no próprio projeto você inseriu lá uma peça avulsa, que não teve comunicação uma peça com a outra, então essa furação vai ter que ser feita. Agora, as usinagens brutas vão ser feitas pela central de serviço, tá? Então, para essas furações complementares, tá? Para essas furações complementares, não existe a necessidade de você ter um kit de gabarito. O kit de gabarito é para quem gosta de fazer para ele mesmo. Se você quer fazer o projeto para você mesmo, aí vale a pena você ter um kit de gabarito. Se você está fazendo isso por hobby, vale a pena ter um gabarito. Agora, para um negócio, terceirize essa produção, porque isso vai ser feito numa central de usinagem. Os erros são minimizados de uma tal forma que nem se compara a um processo manual, tá? Fiz o distanciamento, agora eu preciso fazer a furação dessa castanha, tá? Essa castanha aqui, ok? Ela vai ter que entrar aqui nessa face, tá? E ela vai ficar afastada 24 milímetros, tá? O centro da furação dela vai ficar afastado 24 milímetros da frente aqui. Então, vamos lá jogar 24 milímetros em todos os lados. Então, primeiro cuidado a gente já teve, tá? Agora vamos fazer as marcações, né? Aqui o meu dispositivo, deixa eu virar aqui para você, né? Então, o meu dispositivo aqui, ele vai entrar aqui, correto? Ele vai entrar aqui e esse parafuso vai alcançar ele através de um canal que nós vamos fazer de 8 milímetros. Então, a posição dessa furação aqui vai ser os mesmos 30 milímetros afastados, tá? Então, a gente vai afastar novamente aqui os 30 milímetros. E vai marcar todos os lados. Vocês estão vendo que eu estou girando nesse sentido aqui? Nesse momento, não tem nenhum problema, tá? Porque eu estou pegando aqui pela extremidade. Mas quando eu for determinar o lado da espessura, é importante que você faça as marcações sempre com uma referência. Fica com isso na mente, que você já vai entender depois que eu fizer a marcação aqui dos 30 milímetros nessa peça também, tá? Ou melhor, vou fazer as marcações de 30, né, nas duas peças. Vou fazer em seguida furação com 60 para as nossas cavilhas. Aí eu encontro o meio da furação, tá? Porque aqui a furação ela vai entrar bem no meio, ok? Maravilha, todos os lados marcados, tá? Agora eu vou botar 60 aqui para colocar as nossas cavilhas. Então vou repetir esse processo aqui rapidinho.
é um processo que exige calma, paciência. Por isso tem que ser algo realmente por hobby, aí, por prazer, tá, gente? Porque do contrário, tentar fazer esse processo aqui somente pensando em velocidade, você vai ter problema nas usinagens, tá? Eu aqui já estou fazendo mais rápido do que eu gostaria. Deixa eu só traçar essa linha aqui, que ela ficou curta e não coincidiu aqui uma com a outra. Pronto, deixa eu ver se tem alguma outra. Essa marcação aqui, ó. Beleza, o restante está tudo aqui. Então agora sim, ó, momento também de dica importante aí, tá? Na hora de fazer a marcação. Fiz aqui, tá? O traço. Minha furação ela tem que entrar no centro dessa chapa, para que eu tenha resistência, ok? Então, se eu estou trabalhando com uma chapa de 15 milímetros, tá? Inclusive, gente, como existe aí a possibilidade de haver variação de espessura, os fabricantes eles podem trabalhar com uma variação, eu sugiro que você meça, tá? A sua chapa e verifique qual espessura ela está te entregando. Só para vocês terem noção, olha, a minha tem 15 milímetros e meio, tá? 15 milímetros e meio aqui, essa chapa possui. Então, eu vou colocar aqui para fazer a furação em 7,5, né? 7 milímetros e meio. Só que isso não representa o centro exato da chapa. Faz diferença? Não faz diferença. Só que na hora que você vai encaixar uma chapa com a outra, isso vai fazer diferença, porque pode dar um pequeno desnível, tá? Então você precisa escolher qual é o lado que vai nivelar no lado de fora. Então só para vocês entenderem, essa peça vai encaixar na outra ali, né? Dessa maneira, tá? Então qual é o lado que vai coincidir aqui com essa outra peça? Esse lado tem que ser a sua referência para você ter perfeito alinhamento, tá? Ou o mais próximo do perfeito, né? Então use o mesmo lado para fazer todas as marcações, tá? Use o mesmo lado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar esse lado que está com a etiqueta como referência, porque na minha gaveta eu vou deixar o minifix escondido atrás da minha frente. Então isso aqui é uma contrafrente e um contrafundo, então eu vou deixar as furações para o lado de fora da gaveta, porque aí vai ficar virado para trás, ninguém vai ver, e vai ficar virado para frente, onde tem a frente da gaveta também para esconder. Então a gente elimina o número de dispositivos aparentes. Então eu vou usar esse mesmo lado aqui para fazer a furação e também como referência. Então na hora que eu for marcar os 7 milímetros, olha, eu vou fazer todos pelo mesmo lado. Então, olha, entrei com a peça aqui e faço a marcação. E vou repetindo essa marcação pelo mesmo lado. E aí é nessa hora que, se você não tiver atenção, você pode acabar trocando o lado. Ó. Então, ó, coloquei o paquímetro aqui e fiz a marcação. Ó. Aí nessa hora aqui, ó, se eu giro, lembrando, o lado de referência é a etiqueta. Girei, coloquei o paquímetro. Eu estou colocando do mesmo lado? Não, a etiqueta está virada para vocês. Então, na hora que estiver fazendo as marcações, tem que ter esse tipo de atenção. Coisa que você não ia precisar se preocupar se isso tivesse sido terceirizado, tá? Então, ó, tem que inverter aqui a ferramenta ou girar daquele jeito que eu estava mostrando para você, né? Então, em vez de girar assim, eu giro a minha peça assim e mantenho a minha referência sempre voltada para mim, tá? Ou ao inverso, tá? Que seja o lado que eu vou entrar com a ferramenta. Perfeito. Então essa daqui já está toda marcada. Vou repetir essas furações aqui.
Pronto. Por onde eu vou começar a fazer, então, agora as furações? Sempre, quando você está fazendo furação de dispositivo, como o minifix, por exemplo, você sempre vai começar a fazer a furação pela fresa, tá? Então, aqui, eu não vou fazer a furação com uma broca, tá? Eu vou fazer utilizando... Deixa eu mostrar aqui para você. Então, não vou começar fazendo por uma broca, vou começar fazendo essa furação com uma fresa. Então a fresa ela tem a lâmina aqui na ponta diferente, tá? Da broca. Então se essa fresa ela encontra uma parte oca ali dentro, ela pode travar e aí ocasionar um acidente, ocasionar a danificação ali da peça. Então primeiro você faz a furação com a fresa para ela sempre ter um caminho a percorrer e depois você faz a furação do canal, tá? Que seria com a broca, beleza? Sempre que for trabalhar com o dispositivo, primeiro a fresa. Essa fresa aqui que eu estou utilizando também é conhecida como broca Forstner, tá? E eu recomendo aí uma dica para vocês, tá? Eu recomendo sempre trabalhar com fresas que tem a vidia. Então você pega na mão e você vê que existe um metal chumbado no corpo da fresa ou da broca, né? Existe um metal chumbado ali, porque isso vai garantir um corte com acabamento mais bonito, a durabilidade da lâmina é maior, tá? Então fica com essa dica aí. E fuja dos modelos de broca que você vê que a broca é toda confeccionada no mesmo metal, no mesmo material. Essas brocas elas têm um corte mais limitado, aquece com facilidade, você faz mais força, gasta mais bateria e é comprovado, tá? É nítido a diferença. Então, dê preferência a utilizar a fresa. E aí, a gente vai fazer, então, primeiro a furação com a nossa fresa, tá? E eu preciso limitar essa profundidade, tá? A profundidade vai ser limitada aqui ao tamanho do nosso dispositivo, tá? Então, você vai medir o seu dispositivo. Eu recomendo, olha, medir o dispositivo, tá? E aí, você tem aqui, ó, 11,5 mm, ok? 11,5 mm. Eu vou acrescentar mais 1 milímetro, então eu vou botar 12,5. Então agora eu vou ajustar aqui, ó. E sempre, tá? Sempre vai fazer a limitação, ó, pela lâmina, nunca pelas pontas, tá? Porque é a lâmina central aqui, ó, que é quem faz a base onde o minifix vai apoiar. Então, a limitação é por ele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, meu paquímetro usando essa haste traseira, ó, e vou encostar ali. Maravilha, então está limitado. A broca eu não preciso limitar para fazer a furação do minifix aqui, tá? Então a fresa eu vou fazer aqui em cima e aqui é com a broca. Aqui eu não preciso limitar, ela precisa apenas atravessar até a furação do dispositivo. Então vai ser assim, ó. Você vai colocar bem centralizado, tá? Na marcação, ok? E vai fazer essa furação. Tem que limpar, senão essa sujeira fica fazendo calço e você não consegue atingir a profundidade. Aqui, ó, já até atingiu, deixa eu ver, já foi, que ficou um pouco maior. Então, olha, essa furação ali já está ok, tá? Deixa eu concluir ela para vocês verem e aí depois eu faço as outras um pouco mais rápido. Deixa eu limpar. Então, aqui, olha, a gente vai pegar uma broca de 8. Eu vou pegar essa que tem aqui uma limitação maior, que eu acho que ela já vai ser suficiente, tá? E essa limitação já está limitada para a cavilha.
Então, ó, é só usar essa ponta, centralizar bem certinho ali e fazer a furação. Sugiro que vocês trabalhem com essa broca, porque ela é muito melhor. O único cuidado tem que ser quando você precisa fazer a furação de cavilha na face de uma peça. Por quê? Essa ponta, ela pode acabar atravessando o outro lado, porque a limitação vai ser sempre pelo corte lateral da broca, nunca pela ponta. Então, se na cavilha ali eu preciso fazer uma furação de 10 de profundidade e aqui tem uma ponta com 5 milímetros, essa ponta já vai atravessar. Então, cuidado, tá? Aqui, ó, tem que manter o eixo alinhado, tá? Esses eixos aqui, ó, não pode estar torto. Então, encontre uma posição que seja confortável e segura para você trabalhar. Aqui não é para mim o ideal, mas é a mais didática para vocês acompanharem o processo. Então, olha, como é que ficou a furação. Furação da castanha, que a gente encaixa com a seta, ela possui uma seta aqui, ó. Tá vendo? Ela possui uma seta aqui. Tá? Essa seta tem que ficar virada para o canal, para o parafuso poder entrar. Então, ó, encaixei, ela vai ficar assim quase faceada, um pouquinho recuadinha. Esse aqui é o ideal. E aí o parafuso ele vai entrar acessando esse dispositivo e com uma chave Phillips você vai girar ele sentido horário aqui, ó, para fazer o travamento. Agora esse parafuso não sai mais daqui. Beleza? Então, esse é o nosso minifix. Vocês viram que não tem complicação para entender esse dispositivo. A furação dele é tranquila de ser executada. E os cuidados que você tem que ter é esse: profundidade da furação, centralização e alinhamento dos furos, tá? E o afastamento necessário que a gente tem que dar aqui nas extremidades, beleza? Tendo esse cuidado, você vai conseguir fazer as suas furações aí corretamente e usá-lo corretamente. E como eu falei, a terceirização você não precisa detalhar isso. Você pode utilizar ferramentas como o Corte Cloud e Hello Mob, tá? Que são ferramentas que já vão ter todas essas furações programadas e tudo que você tem que fazer é selecionar o dispositivo que você quer e todas essas furações já virão na posição correta, tá? Maravilha. Então, vou repetir esse processo aqui. Antes, deixa eu fazer a furação da cavilha para passar os cuidados para você. Então, cavilha aqui, eu tenho que pegar o tamanho da minha cavilha, tá? Vou pegar o tamanho da minha cavilha, o tamanho total dela, e vou colocar 10 milímetros na peça que vai encaixar aqui, que é a furação de face, tá? E aqui o que sobrar. Então a minha cavilha aqui tem 30. Então a furação aqui vai ser 20 para entrar 10 na outra peça. Tá? Aqui no topo eu consigo entrar 40, 50, 60, o que for, dependendo do tamanho da minha cavilha. Mas na outra peça eu só vou poder entrar 10. Se for uma chapa de 18, eu vou poder entrar 12. Tá? Então eu faço essa divisão aqui. O único cuidado que você tem que ter é esse, tá? Então eu já tenho aqui a minha fresa com 20 milímetros, eu já posso deixar essa furação aqui bem tranquila, executada. Ó. Só para vocês entenderem o cuidado. E aí vocês viram que não tem mistério, né? Tá feita ali as duas furações, é assim que a gente vai trabalhar, beleza? Então eu vou fazer todas as furações aqui do minifix, tá? Todas essas furações. E depois a gente faz todas as furações da cavilha e do canal do minifix. E aí a gente passa para outra peça, que vai ser a peça de encontro, tá?
Então essa peça aqui já está usinada. Deixa eu deixar ela na realidade para cá. E vamos fazer as furações das laterais, né? Que vão receber essas peças. Então vamos lá. Aqui, gente, só tem que ter o cuidado que a altura dessa lateral ela é maior, tá, do que a nossa contrafrente e contrafundo. Por quê? Porque eu tenho um recuo aqui embaixo, que é o recuo que esconde lá a corrediça oculta, isso a gente fala em outro momento. Tem aqui mais o recuo do próprio fundo, tá? E aí sim entra a minha divisória. Ok? Então, olha, só para vocês entenderem. Na prática, seria isso aqui, ó. Então, é aqui que começa a minha contrafundo e a minha contrafrente, tá ok? E aí, se a gente pegar a nossa peça e colocar aqui, a gente também acha o final dela. Então, vou colocar aqui pra gente ver, ó. Tá vendo? Ela não vai até o final, ó. Sobra aqui também um pouco, né, de material, ó. Então, aqui é o final, tá vendo? O mesmo aqui do outro lado. Então, isso aqui é algo que tem que estar claro na sua mente, porque provavelmente foi você que fez o projeto, então você sabe todos esses recuos, você precisa saber todos esses recuos ali antes de executar aí as suas furações, tá? Então, agora que a gente já tem ali esses padrões aqui de furação, aí a gente entra com as nossas marcações. Olha, o meu dispositivo está a 30 milímetros da extremidade de cada lado. Então, você vai jogar 30 aqui, ó, tá? Ou você pega, mede essa distância que tem aqui e acrescenta mais o 30, tá? Então, vamos fazer assim. Deixa eu ver quanto eu tenho ali naquela marcação. Tenho 26, com mais 30, 56. Então, ó, vou jogar 56 aqui. Aqui do outro lado também. Na parte de baixo, tá? Aonde entra o fundo, 56. Na parte de cima, não. Fazer igual na outra peça. E agora vamos achar a furação superior. A superior eu tenho aqui quase 10 milímetros. Quase 10 milímetros mais 30. Então vai ficar quase 40 milímetros, tá? Que é a furação do minifix, furação para o pino minifix. Maravilha. Agora a gente tem que fazer a marcação da cavilha. São 60. Então aqui embaixo era 56 mais 30, vai para 86. E aqui em cima vai para
quase 70 milímetros. E agora, gente, é só colocar o meio, né, o centro da furação, que é os mesmos 7,5 milímetros que nós colocamos lá na outra peça, né? Aqui ficou faltando a furação de 70. Pronto. Beleza. E aí a gente vai para a nossa broca, tá? Limitação da broca. Furação de cavilha aqui primeiro. Vamos fazer a furação da cavilha primeiro. Qual é a medida? Tenho que entrar 10 milímetros, né? Então vou pegar aqui, vou colocar os meus 10 milímetros e vou limitar a minha broca. Maravilha. Sempre pela lateral da broca, tá, pessoal? Então aqui, ó, quem vai fazer a furação da base, como eu sempre falo, é o corte lateral da broca, não é a ponta. E aí, nesse momento aqui, é onde você tem que ter cuidado. Fez a limitação da broca, veja se a ponta da broca não vai estourar do outro lado. Aqui, ó, tá dando 15 milímetros. Eu não vou usar essa broca, então, para fazer essa furação. Eu posso usar ela para iniciar a furação, porque aí eu tenho essa ponta para fazer a centralização, tá? No entanto, se você não quiser correr o risco aí de extrair e furar, o que você pode fazer? Você pode pegar aí um ponteirozinho, tá? Ou repuxo, né? E centralizar na marcação, ó. E agora a sua broca não vai mais deslizar e você usa uma broca de aço rápido aqui. Tá vendo? Vou usar essa broca, porque aí ela não tem risco de atravessar. E vou fazer as furações apenas das cavilhas, que são as furações internas.
E agora a gente vai fazer esse mesmo processo, tá? Com a furação para o pino do Minifix, que é utilizado uma broca de 5 milímetros, tá? E a profundidade de 12 milímetros, tá? Então a profundidade tem que ser, pessoal, maior ou igual à rosca do parafuso, a parte que vai entrar ali na chapa, tá? Porque do contrário ele pode expulsar isso. Então, ó, não preciso nem usar o paquímetro aqui, eu uso ele mesmo como distanciador, tá vendo? Então é essa limitação aqui que eu tenho que fazer. E agora é só fazer todas as furações. Pronto, todas as usinagens executadas. Vamos apenas limpar aqui. Vamos limpar essa aqui também. Vamos melhorar aqui a nossa mesa. Eu sugiro que vocês tenham um aspirador aí para quem vai fazer esse processo manual, né? Tem um aspirador aí sempre ao lado. E agora a gente vai fazer então a montagem, né? Primeiro, vamos colocar os pinos Minifix nos seus devidos lugares. Para isso, eu vou utilizar uma ponteira Phillips e um torque baixo, tá, gente? Porque esse pescoço fino aqui, ó, que é onde faz o enganchamento aqui no dispositivo, né? Que ele entra aqui, ó. Tá? Esse pescoço aqui, ele pode quebrar se você botar um torque muito alto. Então, eu estou aqui no torque número 4. Acredito que seja o suficiente. E ele tem que entrar reto, tá? Tem que entrar reto aqui. Beleza? Porque senão isso vai interferir no alinhamento das peças. E no encaixe também, né? Então, ó, isso aqui seria o único processo que ia ser feito na casa do cliente. Você não vai levar as peças com o pino para não correr o risco de bater nessa peça e danificar a furação. Tá? Mas todas as furações já estariam prontas. Então, encaixou o pino. Ó, encaixou o pino. Coloca as cavilhas. E agora é só encaixar a outra peça, né? Temos que colocar as castanhas. E agora, ó, só encaixar. Encaixou aqui, faz o travamento do dispositivo. Repetir o processo agora do outro lado.
E agora é só travar também. Vou entrar com o meu fundo. Beleza. Vou preparar a outra lateral. E agora é só concluir, ó, o fechamento. Tá vendo? Tem que entrar todas as peças. Aqui ficou faltando eu fazer 2 furações, ó. A gente tem que corrigir. Tá aí montada a nossa gaveta. Aqui no contrafundo a gente poderia trabalhar, ó, com parafusos tranquilamente, não seria nenhum problema, mas tá montada a nossa caixaria com resistência, tá? Não tem aqui, ó, nenhuma folga, tá? Gente, fica realmente muito resistente essa fixação com minifix. Por isso que o minifix a gente vai utilizar em geral, tá? Em estruturação, base, tampo, divisórias. Nessas conexões, vocês vão trabalhar com esse dispositivo de travamento, seja ele sozinho, seja ele em conjunto com a cavilha, beleza? Só que nós temos aqui outros conectores, que são os conectores TAB, né, Rafix, TAB e Rafix com bucha. Então vamos entender onde nós devemos utilizar eles, tá? Esses conectores que vocês estão vendo aqui, tá? Tanto o Rafix 20 como o Rafix 20 com bucha, o conector TAB, todos eles são destinados para a montagem de
prateleiras. Essa é a aplicação dele. Precisa montar uma caixa, uma estrutura, Minifix, Maxfix, entre outras soluções que você encontra no mercado. Prateleiras, aí sim você vem para essas opções aqui, tá? Capacidade de carga do dispositivo, tá? Esse dispositivo vai permitir que uma prateleira suporte mais carga do que esse daqui. Vamos imaginar uma mesma prateleira, tá? Eu tenho essa prateleira aqui. Se eu montar essa prateleira com esse dispositivo, ela vai aguentar menos peso do que se eu colocar com esse dispositivo aqui, que é maior. Ela vai aguentar a mesma coisa. Então, por que um é grande e por que um é menor? Na realidade, esse dispositivo a gente vai utilizar, tá? Para a maioria das nossas aplicações, ok? Em prateleiras pequenas e médias. Prateleiras de até 600, 700 milímetros, tá? Você pode trabalhar com essa aqui. Prateleiras maiores, sugiro que você trabalhe com um dispositivo que possui bucha, tá? Porque a sua prateleira, ela tem uma capacidade de carga maior e aí ela precisa de um dispositivo que tenha maior área, tá? Que tenha uma maior área aqui, ó, de atuação na chapa, para distribuir a carga que vai receber ao redor desse dispositivo, para que a chapa não estoure. Então aqui não é o quanto o dispositivo aguenta, mas sim o quanto a sua chapa ela vai aguentar, né, não estourar em cima desse dispositivo. Porque esse dispositivo aqui ele é pequeno, então a área de apoio dela aqui, ó, a aba de apoio é pequena. Então isso pode fazer com que a chapa estoure ali e danifique, tá? Então esse daqui tem uma área de apoio maior, beleza? Então a carga que você vai respeitar é sempre a carga da prateleira. Então você vai pegar lá a capacidade de carga admissível diária do MDF, isso é uma tabela que você encontra aí na internet, tá? Carga admissível metro quadrado aí do MDF. Se você pesquisar assim, vai aparecer para você. Você vai descobrir qual é a área dessa prateleira, essa distância entre os pontos de fixação e vai fazer o cálculo de quanto peso essa prateleira aguenta. Beleza, essa prateleira aguenta X quilos, então isso não vai mudar independente do dispositivo que você use. O que você tem que fazer é utilizar o dispositivo correto de acordo com a dimensão da sua prateleira. Beleza? Só que esses dispositivos aqui, tá? Esses dispositivos, eles fazem uma dupla função, tá? Eles fazem tanto o apoio da prateleira como o travamento da lateral. Então, vocês lembram que o Minifix a gente encaixa, se a gente puxar, ele desencaixa. Então, ele empena. Se a minha lateral empena, ele desconecta. Esse daqui não. Porque ele tem aqui dentro, olha, tá vendo? Se você olhar aqui dentro, ele tem aqui dentro o que parece, o que lembra muito o próprio Minifix, que vai travar na cabeça do parafuso e não vai deixar uma peça desconectar da outra. Então, esse dispositivo é o dispositivo que você vai utilizar, você deve utilizar em prateleiras que estão fixadas numa lateral maior que 700 milímetros. Então, você vai utilizar esse dispositivo para ele fazer o travamento dessa lateral, para não deixar que ela sofra empenamento e a ação do tempo. Ok? Isso tem que ficar claro. O VB de um furo faz a mesma função, o VB de 2 furos faz a mesma função e o conector TAB também, apesar de vocês estarem vendo que ele não tem um parafuso aqui de travamento. Porque o travamento dele é nessa bucha. Ele encaixa aqui, ó, tá? Ele encaixa aqui, ó, deixa eu botar a posição correta aqui, ó. Tá vendo? Ele faz esse encaixe aqui. É um encaixe cônico, então ele entra aqui na pressão e não deixa desconectar também. Beleza? Qual é a grande vantagem de trabalhar com esse conector TAB e não com os outros? O acabamento. Então a estética dele é bem mais interessante. A montagem também é mais rápida. Porque esse daqui você tem que encaixar a prateleira
e fazer o travamento. Esse daqui não. Você só encaixa ela na pressão. Para tirar, você só bate ela para cima. Tá? E é justamente por conta desse movimento de encaixe que a gente não utiliza esses dispositivos na estruturação de uma caixaria. Porque uma pancada, um peso poderia fazer com que esse dispositivo desencaixasse aqui da chapa, poderia fazer com que esse daqui desencaixasse da bucha, então não pode. Vamos ver isso na prática? Vamos fazer a furação, tá, desses conectores e ver isso acontecendo na prática. Então, olha, eu vou fazer aqui o meu distanciamento, tá, com 60 milímetros. Furação para esse carinha aqui, ele possui uma medida de 20 milímetros, tá? De diâmetro. Só que eu não vou recuar ele aqui 10 milímetros, ele vai ficar para fora para criar um rasgo na minha chapa. Então, essa furação na realidade é com 9,5. Então, ó, 9,5. E aí o meu conector tab, tá? Ele tem uma furação de 18 milímetros e ele vai ter uma furação aqui de 8 milímetros. Oito e meio, na verdade, né? Se não me falha a memória. Beleza. E aí, para esse dispositivo aqui, gente, a furação também inicia com 9,5. E aí tenho mais 32 milímetros para a furação da bucha. Então, ó, vou afastar aqui 32. Tá, ó. E vou fazer a marcação ali, ó, da bucha. Ok. Todas as marcações ali. Então, VB de 2 furos. Então, 2 marcações, VB de 1 furo aqui. E aqui o conector tab. A furação é muito tranquila, tá? Vamos trocar a nossa fresa pela fresa de 20 milímetros. Profundidade do furo é a profundidade do dispositivo, então meçam ele aí na dúvida, tá? Porque vocês têm dispositivos com profundidade diferente. Esse daqui, ó, tá me dando 12 milímetros. Então eu vou colocar aqui 12 milímetros. E a furação dele é vazada mesmo, tá? Vocês vão perceberem aqui na medida que eu estiver furando que ele vai estourar essa parte ali de fora. Beleza? Então ele estoura ali
a parte externa, tá? Vou repetir aqui do outro lado. E agora, a furação dos conectores ali é a mesma coisa, tá? Ela também estoura. Deixa eu tirar esse lixo daqui para vocês conseguirem acompanhar a usinagem. Então, eu vou utilizar outra broca. Vocês vão até perceber agora que essa broca aqui, a usinagem dela é um pouco mais lenta, né? Porque é aquela explicação que eu falei da qualidade da broca, tá? Isso aqui, inclusive, eu não tenho limitador para ela. Deixa eu ver a profundidade que eu posso entrar. É no máximo aqui nesse pescocinho aqui dessa cor diferente, tá? Então, vamos lá. Tá vendo como é que demora mais essa furação? Uma broca menor. E ainda assim é mais lento. Eu vou ter que virar porque eu acho que a pontinha dela vai atravessar ali, tá? Deixa eu conferir a medida dela. Aqui já foi. Que é um outro problema dessa broca. Ela geralmente tem uma ponta também que pode acabar vazando, né? Em relação à broca Force, né? Que tem uma ponta bem baixinha. Mas aqui eu já consigo ilustrar para vocês, tá? Tá aqui. Esse daqui é muito simples, olha. Eu encaixo essa bucha. Deixa eu virar para vocês. Tá vendo? Ó, encaixo essa bucha com o canal virado para frente. E aí entra o conector, tá? Aqui. Esse conector já vai estar fixado na lateral. Ele entra aqui dessa maneira. Beleza? Então ele fica com esse acabamento que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui tem que pressionar mais ele. Não vou pressionar para eu poder conseguir tirar eles dois, né? Eu não estou travando. Acho que eu acabei travando esse daqui só para eu poder sofrer. Aí eu pego uma chave de fenda ali e consigo destravar ele, porque ele fica na pressão, tá? Acho que os dois aqui acabaram travando mais do que deveria. Mas aqui a gente já consegue entender o funcionamento. O conector tab, ele já não entra com tanta facilidade ali, ó. Ele vai entrar, ó, bem justo, tá vendo? Então, nessa hora aqui, o martelo de borracha, ele é bem-vindo. Faz a centralização e dá uma pancadinha aí para fazer o travamento dele, tá? O mesmo vale para esse daqui, só que eu tenho que fazer a furação de 10 milímetros dele.
E a profundidade dessa furação também, gente, é só medir aqui no dispositivo, tá? São cerca de... São 10 milímetros de profundidade também. Deixa eu ver se a broca é 10 mesmo. Correto, 10 milímetros também. Então, olha, vamos furar. Conferir a furação. Perfeito. E agora é só encaixar também, tá? E de novo, ó. Pronto, tá aí. Então você tem essa variação aí de dispositivos, tá? E lembrando que eles têm em cores diferentes. Então esse daqui para prateleiras maiores, para que você tenha uma distribuição de carga na chapa aqui, ó, maior. Então ela tem uma área de apoio maior, mas o parafuso é o mesmo, gente. Por isso que eu falo, o dispositivo não vai aumentar a capacidade da sua prateleira. Você vai respeitar a capacidade da prateleira. Você tem que, na realidade, respeitar essa limitação, ó, de apoio da carga. Se a prateleira vai aguentar mais peso, eu preciso que essa área de apoio seja maior para que as coisas sejam compatíveis. Mas o parafuso é o mesmo dos dois, ó. Não vai mudar, tá? Então tá aí a nossa furação. E esse aqui também, né? O conector tab. Eu trouxe aqui a chave para desencaixar ele. Maravilha. E aí, vamos para o outro lado aqui da moeda, né? Então, eu vou fazer a marcação do pino, tá? Então, também ali, como foi um distanciamento de 60 milímetros, vou fazer aqui, ó, 60 aqui e vou fazer outra aqui, tá? Pra gente testar os dois lados. Porque aqui eu não vou fechar a caixaria, eu só vou testar o posicionamento da prateleira. E vou botar uma medida aqui aleatória, tá? Da altura. A altura da prateleira eu vou calcular pelo centro da chapa, pelo centro da espessura da chapa, de acordo com o dispositivo que eu estiver utilizando. Então, ó, vou fazer a marcação do centro. Maravilha. Para o conector tab, gente, a gente vai fixar ele aqui, ó, desse jeito, tá? Você vai apontar ele aqui, ok? Nessa marcação. E vai fazer o travamento dele com parafuso 4x14. 4x15. Então esse suporte fica aqui. Simples assim. Já para o conector VB, a gente precisa fazer uma furação com a broca de 5 milímetros. Também em profundidade ali de 12. Daí é só colocar aqui. Pronto.
Agora sim, gente, vamos ver aqui. E aí, olha, o encaixe, ó. Como eu falei para vocês, diferente do minifix que encaixa por cima, então ele precisa sempre de um espaço para trabalhar. Deixa eu ver aqui esse dispositivo, acho que ele não está aberto. Tá certo. Então, diferente do minifix que precisa fazer esse movimento aqui, ó, esse daqui não, a prateleira entra ali por cima, olha, e encaixa, tá vendo? Faz esse encaixe aqui, simples desse jeito. E aí você vem com o parafuso aqui com a chave, né, Phillips, e faz o travamento, ó. Do outro lado a mesma coisa. Os dois trabalham exatamente iguais, tá? E agora, olha, eu posso levantar essa peça aqui, ó, que ela não vai desconectar, gente, tá? Não vai desconectar. Então a montagem é essa. E aí aquilo que eu falei, por que eu não posso botar na caixaria? Ficou tão firme, né? Ficou firme realmente. Por causa disso aqui, ó. Imagina uma base montada. Imagina que isso aqui é uma base agora, tá? Se é uma base, o dispositivo fica para dentro do armário, e ele tem que ficar para dentro do armário, e o peso vai estar aqui em cima. O dispositivo está virado para cima, e o peso vai estar aqui empurrando essa chapa para baixo. Eu vou bater, mas isso aqui vai acontecer ao longo do tempo. À medida que vai colocando e tirando o peso, o conector vai desencaixando. Ó. Se eu bater aqui, ó, olha só o que está acontecendo aqui. Ó. O dispositivo está desconectando. Tá? Deixa eu continuar aqui o processo para vocês verem. Ó, desencaixou por completo. O conector vai ficar preso lá no armário e a sua base ela vai cair. Então não é para utilizar nesse sentido aqui, tá? Esse conector é para usar para a prateleira, porque na prateleira o conector vai estar sempre virado para baixo e o peso vai estar vindo por cima dele. Aí ele vai sustentar a prateleira corretamente, ok? Então isso tem que ficar claro para você. Agora vamos fazer a simulação aqui do nosso conector tab, tá vendo? Esse conectorzinho. Então, olha, mesmo processo, ele vai encaixar por cima a prateleira, tá vendo? Ele encaixa por cima, ok? Tá aí, ó, encaixado. E ele também vai fazer o travamento, a união das peças e não vai permitir que a minha lateral empene. Não vai permitir, beleza? Então tá aí, ó, fixado, tá pronto, prateleira. E olha a facilidade que é. Montei a caixaria do meu armário toda, laterais, base, tampo, tudo, e agora eu venho só encaixando prateleira, encaixando prateleira. Ah, essa prateleira aqui eu preciso tirar para fazer um determinado ajuste. É só você vir aqui, ó, lá na sua lateral e, ó, bater nela para cima e acabou. Tá solto. Gente, os conectores, eles vão acelerar o seu processo. É lógico que esse processo de furação, ele exige atenção, mas você vai terceirizar isso. Você vai fazer uma furação ou outra apenas para complementar o que a central não fez. Mas o bruto vai vir pronto. Então, a sua margem de erro é muito pequena, o seu processo vai ser muito limpo, muito rápido e você vai poder entregar isso na mão de qualquer montador. Porque qualquer montador no mercado vai ser capaz de fazer as montagens dos seus projetos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de acompanhar o próximo conteúdo que nós vamos trazer aqui no nosso canal, na nossa Maratona 4.0. Até mais!